Minecraft é um dos jogos mais jogados do mundo, perdendo somente para o PUBG. Mesmo após o seu lançamento em 2011, o jogo se mantém em pé até os dias de hoje. Uma conquista incrível, provando que o Minecraft é um jogo interessante até mesmo para as crianças dos dias de hoje. Mas e aí, vamos conhecer a história do Minecraft? Eu sou o Brega Plays e seja bem-vindo ao nosso canal. Marcus Persson Notch nasceu em 1979 em Estocolmo, na Suécia, e já com seus 8 anos escrevia códigos de programação no seu computador. Um detalhe interessante é que ele nunca terminou o ensino médio. Dizem que ele fingia ter dor de barriga para não ir para a escola e ficar no computador, mas mesmo assim conseguiu um bom emprego de programação lá com seus 18 anos, aproximadamente em 1997. O seu primeiro jogo criado aos 8 anos de idade foi um jogo de aventura em texto, tá? Parecido com os jogos de ficção em chat que temos hoje em dia na Play Store. Por muito tempo, Notch trabalhou na empresa King, antiga Midas Player, que é conhecida pelo Candy Crush, desenvolvendo jogos até o ano de 2009. Foi também nessa empresa que ele conheceu o Jacob Bowser, uma amizade que queria mudar a sua carreira completamente. Nesta poderosa amizade, não demorou muito para que os dois criassem seus próprios jogos, mas isso não agradou muito à empresa que trabalhavam, a King, pois a atenção estava voltada ao Notch e o Jacob, não a King. Percebendo isso, o Notch saiu da empresa e entrou para a J-Album, uma empresa de armazenamento de imagens, mas lhe permitia um tempo livre maior e ele poderia escrever os jogos que quisesse. Então surgiu a grande ideia do Minecraft, o seu primeiro grande jogo. As primeiras versões. A versão RD 13.1648 foi a primeira versão de desenvolvimento ao qual sabemos publicamente do jogo Minecraft, criada em 13 de maio de 2009, chamada de versão pré-clássica por ainda não ser a base final do jogo. Um fato interessante é que nessa versão as texturas eram bem diferentes, aproveitadas de um outro jogo do Notch, e que não tem praticamente nada a ver com as texturas atuais. E ainda não existia a possibilidade de pegar blocos, porém essa versão era o teste de uma caverna, por isso a gente não consegue ver um mundo plano, né? Agora vamos avançar um pouco mais. A versão de desenvolvimento mais engraçada do Minecraft é a teste privado 0.09a, um teste de mobs do Minecraft. Nessa versão, além dos Steves doidões, finalmente poderíamos quebrar, colocar e pegar blocos dentro do jogo. Vale ressaltar que naquela época era um pouco diferente. Para pôr os blocos no chão, primeiro tinha que apertar no botão direito e depois do botão esquerdo do mouse para pôr os blocos, não era só no direito. Eu acredito que vocês já estão um pouco cansados dessas versões bem sem nada, então vamos agora um pouco mais à frente e chegaremos à versão 0.023a_01, a última versão do teste multiplayer, onde já era possível jogar com outras pessoas. Inclusive, ela está gratuitamente disponível no site oficial do Minecraft, que eu vou deixar o link aí na descrição. Nessa versão já tínhamos o seletor de blocos na parte inferior, inclusive com um modo criativo usando a tecla B, porém com um número limitado de blocos. Também tinha uma pequena paisagem com águas, cavernas, blocos de terra, árvores, mas não existia ciclo de dia e noite e nem mesmo o sol e a lua existiam no jogo. O principal ponto desta versão é que a mesma era multiplayer, permitindo que o jogo pudesse ser jogado por até 9 jogadores simultaneamente com um chat de texto. Depois de muitos outros testes, como o do modo de sobrevivência, teste do modo clássico, teste de desenvolvimento, finalmente chegamos à Alpha 1.0.0, muito semelhante ao Minecraft que conhecemos hoje, lançado em junho de 2010, que cerca de 19 horas antes do lançamento já estava disponível para download no site do Notch. Essa versão era bem jogável, inclusive com o modo sobrevivência e com muitas das mudanças incluídas ao longo do desenvolvimento, mas ainda não foi a versão oficial de lançamento do game. O jogo só foi lançado de fato em novembro de 2011, já com a interface bem mais trabalhada, com estatísticas e muitos outros recursos. Praticamente o Minecraft que conhecemos hoje sem as modificações posteriormente do jogo. Essa
Essa versão é a planta base do Minecraft. Tudo que você tem hoje em dia no Minecraft tem como base ela. O jogo foi lançado depois de 2 anos de desenvolvimento na data mencionada em um evento conhecido como Minecon, que ocorre até os dias de hoje. A versão inicial já tinha adicionado os encantamentos, o The End, que é o fim, o modo hardcore, criativo e muitos outros recursos que foram feitos a partir do desenvolvimento. Além disso, já no seu primeiro ano de lançamento oficial, o Minecraft já tinha 4 milhões de downloads e a Mojang já tinha lucrado 4 milhões de libras, o equivalente a 11 milhões de reais lá em 2011. São números muito grandiosos para um jogo dessa época e mesmo antes do lançamento oficial já tinham muitos jogadores. Creio que já falamos o suficiente da história do jogo, vamos falar agora do Brasil? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. O Minecraft brasileiro. A versão portuguesa brasileira do Minecraft foi adicionada um mês após o seu lançamento, em dezembro de 2011, mas o Minecraft só teve o seu ápice no Brasil no ano de 2016, aproximadamente na versão 1.9 do jogo. Eu particularmente já jogava desde 2014, lembro bem do 7-1, eu tava jogando nesse dia. Essa versão foi uma atualização de combate com muitas novas melhorias. O Minecraft ficou muito famoso no Brasil, principalmente por conta dos youtubers. Não era raro entrar no em alta do YouTube e ver algum vídeo do Minecraft no topo. Alguns desses youtubers ainda gravam Minecraft, como é o caso do Vinicius 3, que tem a sua poderosíssima série Em Busca da Causa Automática, que já vem gravando há muitos anos. Já o Spock costumava gravar com a Authentic, atualmente tem gravado apenas jogos como Roblox, não mais Minecraft. O modo multiplayer do Minecraft foi o que segurou o Brasil. Não era difícil encontrar servidores com 3.000 jogadores simultâneos. Os mais jogados eram servidores de minigames, como o servidor do Resende. Alguém lembra aí do servidor dele? Ah, e por sinal, olha só essa foto aí que eu tirei há bastante tempo. Mas, apesar desse ápice, o Minecraft quase teve um fim. No mesmo ano em que o Minecraft teve seu ápice, a Mojang quase provoca sua própria ruína ao dizer em nota que não permitiria mais que os servidores de Minecraft pudessem ganhar dinheiro com o jogo de forma pay to win. E como se sabe, nenhum servidor se mantém sem dinheiro. Inclusive baniram muitos servidores, mais ou menos uns 2.000 naquela época que eles vendiam VIPs. E isso vem acontecendo até hoje com um resultado de certa forma negativo. Não sei se realmente se deve a essa atitude da Mojang, atual Microsoft, mas desde esses banimentos o jogo teve uma queda de grandes jogadores. Qual é a sua opinião a respeito? Afinal, proibir esses servidores de vender itens, VIPs ou pay to win de certa forma atrapalhou o andamento do jogo? O que você acha? Deixe nos comentários. Hoje em dia, o Minecraft ainda conta com muitos jogadores, principalmente na versão de celular que também foi lançada lá em 2011. O Minecraft é um jogo que tem para console e para celular, isso também mantém ele de pé, pois você pode jogar ele em qualquer lugar. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. Enfim, o Minecraft me traz muitas lembranças boas e creio que para vocês também. Essa é só uma parte da história do jogo, pois ela ainda está sendo escrita. Diferentemente de outros jogos, não posso dizer o ápice e a queda do Minecraft, pois a cada dia que passa o jogo se torna mais grandioso e sempre divertido para as novas gerações. Obrigado a você que assistiu, se inscreva no canal, preciso também do seu feedback, eu tô começando agora e gostaria de saber em que eu posso melhorar e o que você gostaria de assistir.